Olá, meu nome é Kátia Miranda, eu sou nutricionista clínica, especialista em nutrição funcional e trabalho também na área integrativa, sou coach. E esta semana eu venho-vos falar também em continuidade do outro vídeo anterior, que falei como proteger a nossa imunidade e fortalecer para quem já é adulto, mas hoje vou falar um bocadinho aqui nas crianças e um bocadinho ainda atrás das crianças, ou seja, antes de termos crianças, nas gestantes, porque nesta fase também futuras mães e bebés estão a passar pelo mesmo que todos nós, não é? Então é importante partilhar aqui convosco também como darmos maior imunidade e protegermos estas crianças para que sejam uns futuros adultos saudáveis, porque é desde pequenino que conseguimos modular e programar, digamos assim, a saúde em adulto. E, como sabemos, os bebés não nascem estéreis. E a nossa imunidade, vocês sabem que começa, então está, a maior parte é no nosso intestino. Portanto, é super importante cuidar do intestino. E começa logo desde a mãe, não é? Portanto, o bebê não nasce estéril, ele já recebe um pouco da microbiota da mãe. A microbiota são bactérias, portanto, um pool de bactérias, que pode ser bactérias benéficas ou não. Esta relação de benéficas ou não, nós até nascemos com bactérias que não são tão benéficas, são patogénicas, mas desde que elas estejam de uma quantidade controlada, ou seja, não sejam muito abundantes que provoquem alteração e doença, é benéfico. E ao mesmo tempo desde que tenha uma boa diversidade, porque o segredo está na diversidade da microbiota, ou seja, na variabilidade das bactérias que nós temos no nosso intestino. E como eu estava a dizer, se por acaso for gestante, cuidar da alimentação da gestante, ao evitarmos que a gestante tenha disbiose, portanto, a alteração da microbiota, e neste caso um aumento de permeabilidade intestinal, também protegemos a microbiota do bebê. O que, desde então, desde que ele nasce, como eu defendo, na barriga da mãe, portanto, que ele nasce desde o momento da fecundação e não após o parto, o bebê nasce na fecundação, então temos que começar a cuidar daí, desde esse momento. Muitas vezes as mães dizem agora posso andar um bocadinho mais descontraída, depois é que eu tenho que cuidar da minha alimentação e para também dar o melhor ao meu filho. Não, temos que cuidar antes disso. Isso, e o melhor ainda era otimizar a gestação, ou seja, era antes até de engravidar. Mas pronto, agora vamos. Isto para futuras mães pode servir uma mensagem que antes de engravidar, começar a preparar o corpo para receber esse novo ser. Esse era o ideal, fazer uma programação da gestação em casal. Se não for possível, então, se já é gestante, não é? Se já está grávida, então, nesse caso, cuidar da sua microbiota, cuidar da sua alimentação, que eu já vou dizer como, e aí também estamos a proteger a microbiota do bebê. Ao mesmo tempo, também o tipo de parto é importante, ou seja, se é cesariana ou se é parto normal. Se é parte normal, o bebê também tem muito mais diversidade do microbioma, portanto, mais bactérias do que num parto de cesariana. No entanto, hoje em dia já se faz o eixo dado e as mães que têm parto cesáreo podem também fortalecer novamente ou melhorar a sua microbiota do bebê amamentando, porque a amamentação é mais do que o melhor alimento para os nossos filhos, é muito mais do que dar-lhes os nutrientes necessários para ele desenvolver e ter tudo aquilo que precisa para crescer saudável, dá-lhe fatores imunológicos, que isso nenhuma fórmula, infelizmente, não consegue fazer, ter uma fórmula que seja mais adaptada à idade, ou hipoalergénica, ou com bifidobactérias, seja o que for, que estamos a dar ao nosso bebê, muitas vezes não chega. Aliás, não tem fatores imunológicos. E essa é a grande diferença do leite materno para as fórmulas. E também tem menos conteúdo proteico, é muito mais fácil de digestão e
tem bactérias, portanto vai também colonizar e proteger o nosso intestino bebê. E se começarmos logo desde pequeninos, desde esta altura ideal, desde a gestação, a cuidar da microbiota do bebê, o que vai acontecer é que vamos ter futuros adultos saudáveis, com uma imunidade muito mais resistente do que tiver uma disbiose logo desde pequenino, porque adquiriu a disbiose da mãe, certo? E então, isso pode levar também a ter menos defesas quando forem adulto e também estar mais suscetível a outras doenças. E mesmo assim, ainda há outros benefícios. Como vocês sabem, o nosso intestino está ligado pelo nervo vago ao cérebro e nós produzimos muitos neurotransmissores no intestino. E parece que, segundo alguns estudos e mestres com que eu tenho aprendido, algumas crianças que desenvolvem mais característica, portanto, de emoções como o medo, às vezes têm falta dessa diversidade da microbiota, têm disbiose. E isso pode justificar esta relação que nós temos do intestino-cérebro, não é? Porquê? Porque têm falta de neurotransmissores e depois desenvolvem mais essa característica. Que claro que depois podemos modelar, pode-se cuidar com a alimentação ou, se necessário, usar algum probiótico. Não se deve usar probióticos, como eu já disse, em adultos, mas também em crianças, quando há disbiose, porque primeiro tem que se tratar a barreira, ou seja, recuperar a barreira intestinal e depois então é que se faz a colonização. Nas crianças é um bocadinho diferente, mas nos adultos há um processo que é os 6R, que nós passamos por retirar tudo o que não é benéfico para a sua saúde e depois então restaurar e só depois numa terceira fase reinocular, portanto com probióticos, enzimas, tudo o que é preciso para restaurar a sua digestão e a sua microbiota. Então aqui, falando ainda aqui nas nossas crianças e nas mães, o que é que poderemos fazer para melhorar a sua imunidade e, consequentemente, o seu intestino? Consumir mais verduras, frutas, muitas frutas, temos aqui fibras, vitaminas, mas essencialmente fibras pré-bióticas que vão alimentar as boas bactérias. Diminuir o consumo de carne vermelha, álcool, sal, alimentos processados, como vocês sabem, açúcar, porque tudo isso vai alimentar umas bactérias mais patogénicas e provocar a tal disbiose. E aumentar então os alimentos ricos em fibras, frutas e também alimentos probióticos. Temos alimentos probióticos, por exemplo, que as mães podem comer, como kimchi, chucrute, kombucha, kefir. Portanto, temos vários tipos de alimentos probióticos, são ricos em bactérias vivas que vão colonizar o nosso intestino. E depois o segredo está em manter essa flora, ou seja, não é à base dos probióticos, mas sim dos pré-bióticos, fibras, como eu falei nos legumes e nas frutas, mas também temos a goma acácia, temos a inulina, temos fibras dos próprios alimentos raízes, das raízes dos alimentos que nós consumimos, e essas fibras, ou mesmo um farelo, por exemplo, não de trigo, porque isso é irritativo para o intestino, mas quem tolerar a aveia, por exemplo, o farelo da aveia, sem glúten, porque se não tem contaminação, não quer dizer que, porque a aveia tem, como isso depois vocês podem ver o meu vídeo do glúten e percebem quais são os cereais que têm e não têm, para ficar um bocadinho mais claro, porque às vezes as pessoas confundem-se, mas essencialmente, como eu tenho vindo a defender, o problema maior do que o glúten é o trigo, porque tem muito mais coisas sem ser isso. Portanto, não é o foco, não é o glúten em si, mas o trigo, porque tem muito a ver com a individualidade e também com o facto de se a pessoa tem uma doença autoimune ou não, portanto se digere bem ou não, portanto há aqui particularidades e também com o consumo, não é? Se consome diariamente e a frequência, portanto tudo isso é importante para sabermos se é tolerável ou não. Mas esse é outro assunto que vocês depois podem ir a outro vídeo e partilhar também e dar a vossa opinião. Em relação aqui à alimentação, portanto, pode-se consumir mais este tipo de alimentos. As crianças também, a partir de 1 ano, que já consomem os alimentos,
da família, digamos assim, também já podem consumir este tipo de alimentos com doses menores, mas pode-se ir introduzindo e melhoramos também a sua microbiota. Sendo que as frutas e legumes, desde o momento que começam a comer, dos 4 meses ou 6 meses, dependendo aqui de cada caso individual, podemos logo incluir desde cedo e deve ser logo os alimentos privilegiados desde o início. Então, espero que esta informação vos tenha sido útil e que cuidem de vocês durante esta fase e também no futuro, porque nós devemos cuidar, não deve ser só quando surge uma pandemia ou uma situação de risco, mas sim como prevenção e no nosso dia a dia. Espero ter contribuído com boa informação também para si e tenha feito a diferença. Partilhe com os seus amigos, com os seus colegas, com os seus familiares, porque esta informação é importante chegar a muitas pessoas e pode fazer a diferença para uma delas. E para mim, se fez diferença para si, já valeu a pena. Obrigada por me seguir e até um próximo vídeo. Até breve!